Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público com convidadas de excelência, mulheres que admiro sem reservas e às quais dou a provar um vinho verde. Já vamos destapar a garrafa de hoje. Perante a convidada desta semana sinto-me uma leiga, naturalmente. O trabalho dela foi recentemente coroado com uma estrela Michelin. Marlene trabalha há muito e muito arduamente nos seus restaurantes, gosta de ir aos mercados, gosta de comida forte. Começou ainda criança a cozinhar, nasceu em casa, na Maia, enquanto se fazia o almoço. Passou por Nova Iorque, onde trabalhou e viu Meryl Streep a comer sardinhas com talheres de prata. E o prato forte dela é mesmo a cozinha e tudo o que isso implica. A chefe Marlene Vieira está hoje neste Cultas e Vinho Verde. O que vamos beber, já provamos, enfim, a Torre de Anselmo Mendes, alvarinho da Quinta da Torre, fermentado em barricas usadas, nariz complexo com nuances cítricas de toranja e lima, pedra molhada e algum fruto seco. Esta linguagem continua a ser fascinante para mim. Marlene, isto vai bem com... O que é que dirias que isto acompanha bem para além da nossa conversa? Inês, obrigada pelo convite. Eu, por acaso, quando falaste na toranja, é preciso às vezes dizer-nos, porque sente-se essa acidez e um bocadinho amargo da toranja. Mas eu agora, bem, quem nos está a ouvir não está a ver, mas sim. Eu no cheiro sinto o fruto seco, os frutos secos. Frutos secos, é verdade, no nariz, mas na boca eu sinto mais a toranja. Com que é que acompanharias esta torre? Olha, isto com qualquer entrada fria, fresca, à base de peixe ou marisco, estou a pensar aqui num crudo, num peixe meio cru, ou numas gambas do Algarve. Eu acho que fica sempre bem uma entrada fria com isto. Acho que com este vinho, acho que vai sempre bem uma entrada fresca. Agora eu agora lembrei-me, é uma coisa politicamente incorreta, mas tenho que dizer aqui, porque eu há dias comi uma belíssima punheta de bacalhau que já vem acompanhada com uns gomos de laranja. Pronto, e também ficaria bem com este vinho. Claro que sim. Muito, eu gosto imenso de punheta de bacalhau. Um prato frio com peixe ficaria lindamente, eu acho que sim. Marlene, a cozinha não é só comida, são pessoas, braços, risos, suor, às vezes lágrimas, mas são também os mercados, os distribuidores. Aliás, o teu pai foi distribuidor de carne. Às vezes não pensamos no que significa ver um prato chegar à mesa. Eu continuo a dizer que é um ato de grande generosidade, não é? Não, claro que sim. Eu acho que qualquer profissão onde implique trabalhar para o outro, não é? Dedicar sempre, entregar alguma coisa ao outro, não é? Eu acho que isso não é só a cozinha, mas a cozinha, o que nos move efetivamente é o sorriso depois por trás, a seguir à primeira garfada ou a primeira colherada. É isso que nos alimenta todos os dias. Acho que esse prazer de ver o outro sorrir e gostar, que até nos vicia de alguma forma nesta arte. Eu acho que muita gente segue esta área precisamente por essa felicidade que provoca no outro. Que também vem embrulhada em adrenalina. Muito adrenalina, ou não? Depois se torna, ao longo do tempo, eu acho que no início há uma aprendizagem, saber gerir o stress, de saber gerir essa adrenalina que nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida são difíceis de gerir. Não é? Acho que nunca falei bem assim sobre isto, de nós terminarmos um tour lá à meia-noite e já estamos cheios de adrenalina. Como é que nós dormimos e baixar os níveis de adrenalina? E como é que se baixa já agora? É difícil para quem, mas aí é que entram as drogas e o álcool, muitas vezes. Não foi o meu caso, mas tive muitas oportunidades de o fazer. Para se conseguir baixar rapidamente, relaxar. Em alguns casos, desacelerar e depois também acelerar, não é? Pois, a questão é, eu durante muitos anos eu tinha tendência a sair e a conversar
para um bar, não conseguia ir para casa e ficar... Tu contaste-me que em Nova Iorque te fartaste de sair, não foi? Saía muito. Eu arranjava formas de o fazer. Quando trabalhava longe de casa, o caminho até casa ajudava. Eu já trabalhei, vivia em Sintra e trabalhava em Torres Vedras, demorava mais ou menos 50 minutos a chegar. Já era uma forma de desacelerar. Era o suficiente ouvir uma música, ouvir os programas de rádio à noite que nos ajudam, com aquelas vozes suaves incríveis da rádio, que me ajudou durante pelo menos algum... Portanto, vamos buscando coisas, ou ler, a leitura é importante de ler, ou ouvir, hoje em dia temos os podcasts que nos ajudam a dar esta tranquilidade, mas é algo que está muito presente nos cozinheiros, não só, quem trabalha à noite e muitas vezes de manhã por turnos. Isto acontece de sair à noite e de manhã ter que ir trabalhar e dormir 7 horas. Dirias que aprendeste bem a desacelerar? Aprendi, não sei se bem, mas fui buscando... formas, às vezes até quase por intuição, sem nunca ninguém me ter ensinado. Foi por intuição, percebia que aquela coisa ou outra me deixavam o cigarro, durante um tempo foi o meu companheiro, não vou mentir, o cigarro. Claro, eu fui fumadora durante 7 anos e o cigarro no fim do turno ajudava a respirar fundo, não é respirar fundo, mas a soltar aquela tensão que nós tínhamos e a ansiedade no final porque não vamos mentir que é uma profissão onde há muita tensão pela pressa de entregar o prato ao cliente, porque ninguém quer estar num restaurante meia hora à espera. É essa tensão que nos leva a acumular muita adrenalina. Hoje estás aqui num dia de folga. Não é bem folga. Nunca é bem folga. Não estou no restaurante, mas estou em trabalho. E chegaste cá com o dedo cortado, mas não foi no restaurante. Não. A tua vida continua igual depois da estrela Michelin? O que é que mudou? A responsabilidade? Bem, para mim, na minha rotina, o que é que eu acrescentei? Muitos podcasts, não é? Muitas entrevistas. Possivelmente estar um bocadinho no início, se calhar logo após 2 ou 3 semanas, após as pessoas estarem muito em cima de mim, podemos dizer assim, não é? Mas eu estava muito feliz, portanto foi um momento muito feliz da minha que eu queria bastante. E receber esse feedback também faz isso parte. É muito bom. Eu não queixo nada. Qual é a ansiedade e o que eu provoco em mim mesma é estar à altura das pessoas que não me conheciam, não conheciam o meu trabalho e que vêm agora conheceram-me através deste prémio, toda esta visibilidade que veio com ele, de corresponder às expectativas das pessoas. Nós temos tido a oportunidade de servir pessoas que vêm pela primeira vez a um fine dining e com estrela Michelin, portanto, e eu sinto esse peso da responsabilidade de poder dar esta experiência pela primeira vez a algumas pessoas que não conheciam e estão a fazê-lo pelas minhas mãos, que é incrível, que me deixa emocionada, mas também me deixa com peso de responsabilidade. É isso que eu digo, há generosidade nisso. Claro que as pessoas vão pagar, mas claro pensares nisso, estas pessoas nunca viveram esta experiência, estão a provar esta comida pela primeira vez, vêm com um certo deslumbramento pela estrela Michelin também. Claro. Tu queres que seja o melhor possível, não? Claro, isso E quero estar plena para sentir aquela emoção que já aconteceu, as pessoas chorarem ou ficarem emocionadas, que é engraçado que eu nunca pensei que isso pudesse acontecer com uma cozinheira ou com um cozinheiro, que eu sei que há relatos com outros chefes. Pensei que era algo que só os músicos, os atores, as pessoas que estão ligadas às artes pudessem viver, e eu estou a vivê-lo através da cozinha, que foi algo que nunca... chefe agora é uma top star. Mas isso ainda não entra na minha cabeça assim com essa naturalidade, porque o nosso foco é fazer o melhor possível e também o desafio que nós temos connosco mesmo de fazer melhor sempre, não é? O melhor possível, porque muitas vezes o cliente diz que está muito bom, mas nós no fundo nós sabemos que pode ficar melhor. Um chefe, um restaurante, um lugar, quando recebe uma estrela Michelin, normalmente diz que vai trabalhar para as 2 estrelas Michelin. É o teu caso, não? Não pensas nisso? Não. Qual é o teu grande desafio agora?
O desafio é gerir este tempo, que é que nós não tínhamos o restaurante sempre cheio, antes de ganhar a estrela, e neste momento o restaurante está cheio todos os dias. A nossa equipa era muito pequena, ainda continua a ser pequena, e não temos tanto tempo para fazer novos pratos quanto nós gostaríamos, porque o Marlene, efetivamente, esse era o princípio, era todos os 3 meses, a cada 3 meses, a cada estação, termos um menu totalmente novo. E neste momento esse é o grande desafio, é termos o tempo para fazer esses pratos, que é sempre em back-office, não que é ali no dia-a-dia, tem que ter sempre alguém, ou 1 ou 2 pessoas, e eu própria também tenho que estar disponível para estar ali a fazer as provas e a ajudar nesta transição, e isso tem sido difícil, esse é o maior desafio. Se está na nossa cabeça ganharmos, vermos essa possibilidade, essa luz está ali, nós vemos essa possibilidade, nós conseguimos ver a luz. Lá ao fundo, muito ao fundo, assim como acontecia com a estrela. O brilho das estrelas. O brilho das estrelas. O brilho das estrelas. Não, mas é o desafio, que é natural. Eu acho que nós, por natureza, quem trabalha nesta componente de fine dining, de cozinha de autor, se propõe sempre a fazer mais e mais. Tem que ser, porque é um motor, não é? É um motor, é isso mesmo. A cozinha desgasta tanto, qualquer um de nós que cozinha, eu no meu humilde cotidiano sei o que implica cozinhar, as dores nas costas, enfim, depois tudo para arrumar ainda, sim, não é? Onde é que vais buscar fôlego? Como é que tu recuperas, Marlene? Olha, eu hoje tenho uma equipa, claro, eu não estou sempre na cozinha a cozinhar, e que isso é o que muitas vezes deixa os chefes de cozinha um bocadinho mais extenuados e não tão realizados, porque temos outras tarefas que nos afastam muitas vezes. Sim, quando saem da cozinha, claro. Quando saem, e mesmo na cozinha, porque a nossa tarefa principal não é cozinhar, de um chefe de cozinha. É o quê? Vigiar? É fazer controle de qualidade. É provar, nós provamos tudo. É uma certa vigilância. Vigilância, sim. Tudo o que sai da cozinha é provado pelo chefe, ou praticamente tudo. Mesmo que o cozinheiro prove, o chefe é a última pessoa que Estás lá passa. Normalmente a provar? Por norma estou lá a provar, todos os dias. Sim. Nós estamos a beber esta torre do Anselmo Mendes, a escolha para esta conversa. As mulheres ainda são um pouco avessas, curiosamente avessa também é uma casta, não é? Mas as mulheres são um pouco avessas ao vinho verde, pela acidez. As mulheres, perguntaste? As mulheres são... A sério? São, nunca reparaste. Quantas mulheres vês? Meu Deus, eu sou mesmo uma mulher, não consigo, eu adoro vinho verde. Pronto, mas... E não gosto de vinhos doces. Eu não gosto por natureza de vinhos doces. Nem eu. Mas se reparares, vês poucas mulheres ainda a beber vinho verde. Mas não é algo que lhes plantam na cabeça de as mulheres gostam de coisas mais doces. É como e já lhes trazem o vinho doce para a mesa. E na hora da sobremesa, a sobremesa é sempre entregue às mulheres. Eu, por exemplo, não como sobremesa normalmente, e quem escolhe o vinho na mesa sou eu. Mas os papéis ainda não são vistos assim, entregues desta forma. Mas é isso. Eu acho que muitas vezes é um preconceito. Está muito engraçado. E as mulheres têm este papel submisso de deixar sempre alguém que escolha por elas. Gostas de usar vinhos verdes? Fiquei a pensar, olha, que nunca perguntei isto. O vinho verde pode servir como tempero? Claro. Claro. Eu sou do norte e todos os enchidos eram temperados com vinho verde. A carne de porco era temperada com vinho verde. Então é uma forma de tempero, se bem que é um bom tempero para um prato, isto é um vinho que complementa muito bem pratos. Há refeições em que eu estou e que eu às vezes eu não bebo vinho a todas as refeições, mas há alturas em que eu como um prato e digo, isto precisa mesmo de um vinho. Este prato pede mesmo um vinho. Alguns gritam até por um vinho. Exatamente. E o vinho verde, acontece com o vinho verde, que às vezes dá mesmo vontade de ir buscar as notas, o que caracteriza um vinho verde, para ajudar o prato. Sim. Para ajudar nesta experiência de gosto, não é? Que obviamente nós vamos desenvolvendo muito, e essa é a minha principal função hoje, é este desenvolvimento de gosto de nós, e que nós somos as cobaias antes do cliente, não é? Somos nós que temos estas sensações todas. Potenciar os sabores, os aromas, reforçar tudo isso. Da última vez que falámos, tinhas ido a Roma com a tua filha, tinham andado à procura da melhor carbonara.
Os pratos simples às vezes podem ser os mais complexos, como por exemplo fazer uma omelete bem feita. Tem muito que se lhe diga. Os pratos simples, porque não há nada para distrair ali, não é? É mesmo a perfeição da técnica. Muitas vezes isto vai tudo à volta do produto, que tem que ser, que é a grande tendência de 2025 para nós, sempre foi o nosso foco principal, mas e depois há uma técnica que parece simples, mas que é difícil de dominar, de chegar àquele ponto e saber parar naquele ponto. Isso é quando algum cozinheiro, ou uma pessoa se torna verdadeiramente cozinheiro, é saber controlar a técnica, saber dominar essa técnica. Isso é aquilo que nós podemos chamar de verdadeiro cozinheiro. Aquela pessoa que sabe até onde é que pode ir. Aquele ponto. Qual é a coisa que te sai melhor das mãos? Que tu dominas por completo a técnica? Arroz. Os arrozes, pois. É o que tu mais gostas de... Não é o que eu mais gosto, é o que eu desenvolvi. Trabalhei muito com arroz. Tive um chefe que adorava arroz. Aliás, já tive 2 que adoravam arroz, não era só um, mas tive 2, por incrível que pareça, trabalhei com 2 chefes que me tornaram a mim quase viciada em arroz, e que eu por inércia não é inércia, mas fui obrigada primeiro porque eles eram muito exigentes e não podia cometer o risco de voltarem para trás. Os arrozes e estar ali, aquela trabalheira toda, eu sou assim mesmo despachada, e se eu puder fazer o melhor possível, o menor erro possível, melhor. Então aprendi a olhar para o arroz e perceber como é que conseguia a perfeição. Então é isso que se vai desenvolvendo, a olhar para a química, para aquilo que está a acontecer, e fiz isso muito com o arroz, porque é um produto, é algo que demora algum tempo, e quando se estraga temos que começar tudo de novo. Essa trabalheira, então é o arroz porque fiz muito, se calhar, e é o treino que ajuda muito. Não é o que eu adoro ovos, portanto isso é o meu favorito, trabalhar com ovos. Podemos, portanto, voltar à simples omelete. À simples omelete. Aos ovos mexidos. Aos ovos mexidos, que aquilo de um segundo para o outro deixa de estar perfeito. Pode deixar de estar perfeito. Mas tem a ver com tem poucos ingredientes e poucas coisas para distrair o olhar. Pois, e o sabor. O foco está ali na matéria-prima. Sim, na matéria-prima, claro. Sim. Exato. As viagens são essenciais para conhecermos outras culturas, mas também é essencial porque cada vez vejo mais gente a viajar e não sei se a conhecer bem o país, o nosso país e as suas tradições. Não nos falta um bocadinho isso? Eu vejo muita gente deslumbrada com as viagens à volta do mundo. Sim. E às vezes acho que as pessoas não conhecem o país. Há pessoas que me dizem que nunca foram a determinado sítio. Eu fico um bocadinho... O sítio em Portugal. Fico espantada. Não achas que um país, e porque estamos aqui a incidir, por exemplo, na gastronomia, nos vinhos, nos falta conhecer melhor Portugal? Aos portugueses ou aos quem nos visita? Não, aos portugueses. Sim, muitas vezes. Eu há uns tempos atrás tinha xerém no meu menu, e grande parte dos portugueses não conhecia xerém. Fez-me um bocado de confusão, porque é algo comum no Algarve. A primeira vez que comi foi no Algarve, claro. É um prato... eu acredito deixado pelos árabes. Aliás, eu acho que quase toda a gastronomia, não sei se me vou matar, mas acho que quase toda a gastronomia algarvia foi deixada pelos árabes. Eu há pouco tempo estive em Marrocos e eu já tinha essa desconfiança, e agora tive quase certezas, porque o que se come lá é muito parecido, é demasiadamente parecido para haver aqui coincidências. E tudo, até os azulejos lisboetas me deixam intrigada, porque não há nada que refere, e eu acho que não é possível. As casas deles têm azulejos pintados como os nossos, claro. Em casas muito antigas. Mas a verdade é que nós temos somos um país fechado para a cultura. Eu mesma, quando vivi no Porto até aos meus 18 anos, 20, até ir para Nova Iorque, eu não conhecia a maior parte dos pratos do país. Eu conhecia os da minha região, e muito bem. A verdade é que os conhecia muito bem, mas não conhecia nada do resto das regiões, e mesmo eu tendo estudado gastronomia nas escolas, agora já não se passa, mas naquela altura não havia, o estudo era sobre a cozinha internacional e principalmente a cozinha francesa.
Eu acho que agora os jovens, até porque não lhes foi apresentada a gastronomia, eles tentam por si mesmos irem descobrir a cozinha portuguesa, que é engraçado, os filhos a fazerem um trabalho que devia ter sido lhes dado pelos pais, pela mão dos pais, e sentem essa necessidade, e há muito mais jovens com vontade. Eu estou a falar jovens até aos 30 anos, mais ou menos. A partir daí... Já com essa curiosidade muito aguçada. Mesmo por esta cozinha de autor e a história de Portugal. Eu acho que ali a faixa etária entre os 35 e os 50, houve ali qualquer coisa no meio do caminho. Acho que as viagens começaram a ir para o mundo e houve muito entusiasmo com aquilo que estava lá fora. Também pesa aí o facto de repente termos tantos estrangeiros fascinados com a nossa gastronomia. Sim, acho que agora é um produto de venda, é uma estratégia. Eu lembro-me quando abri o Time Out, posso dizer-vos que o meu restaurante e o do Henrique eram dos poucos, Henrique Sá Pessoa e do Miguel Castro Silva, que tinham cozinha portuguesa tradicional. Todos os outros tentavam fazer uma cozinha do mundo, vamos dizer assim. E a verdade é que os estrangeiros, mesmo desde o início, quando começaram a vir turistas, o que eles queriam era a cozinha portuguesa. E hoje, se nós formos ao Time Out, temos os conceitos internacionais a fazer com sabores portugueses. Está a mudar. Portanto, há poucos dias houve um chefe que falou que a cozinha portuguesa estava em risco. Acho que é precisamente o contrário. Acho que nunca houve tanto interesse de todos, não é? Marketing, comunicação e mesmo os turistas à procura disso. Acho que nunca houve tanta vontade de regenerar a cozinha portuguesa e trazê-la com mais qualidade, porque o facto de, às vezes, há pratos que tecnicamente estavam mal feitos e não vamos estar aqui estavam tecnicamente mal feitos, e houve uma evolução, assim como houve noutras áreas da medicina, de todas as áreas. A gastronomia também tem que estar em constante evolução, porque temos equipamentos que nos ajudam, temos outras coisas, utensílios que nos ajudam a chegar à perfeição da técnica e depois, por consequência, a gostarmos mais daqueles pratos, porque eu não gostava de cozinha portuguesa porque as coisas eram muito cozinhadas. Mas gostavas da cozinha nortenha? Adorava alguns pratos, mas ainda assim as texturas eram para mim muito difíceis. Porque estavam mal trabalhadas. Porque estava mal trabalhado. E felizmente houve acesso a informação e foi-se desenvolvendo uma partilha de conhecimento que nos ajuda hoje em dia a ter um bacalhau à Brás cremoso e não ter um bacalhau à Brás que embola na boca. Portanto, felizmente, vamos olhar para as coisas com esperança e aceitar a evolução dos tempos, porque se nós gostamos de ter um carro hoje em dia com vidros elétricos, deveu-se à evolução das coisas. Se nós queremos ter um bife no ponto sem que o cozinheiro esteja ali agarrado a uma frigideira, existe forma de o controlar no forno ou com termómetros, e até vai ter acesso, em vez de estar ali a levar com aquele azeite ou óleo ali a saltar-lhe para cima, a queimar-lhe os braços. Portanto, aceitem a evolução das coisas. É ótimo. Marlene, falaste aí no xerém, ainda bem que falas dessa forma apaixonada. Falaste aí no xerém, eu também gosto imenso. Um ou outro prato que tenhas experimentado mais recentemente e que te tenha fascinado? Provei também pelas mãos de um jovem cozinheiro que está na escola de Setúbal, num concurso de bacalhau, ao qual eu tive o prazer de ser jurada, e que ele me deu a provar um milho que se faz, um processo com milho no Algarve, que se faz nas brasas, a maçaroca. Eu nem sei bem, eu fiquei tão fascinada com aquilo que eu disse, nunca tinha ouvido falar sequer disto, que se faz em Monchique, na Serra do Algarve, um processo com o milho no carvão, e depois o milho vai inchar dentro da maçaroca, até faz lembrar grande bico, a sua textura, é incrível. Nunca tinha comido. Mas sem tempero, sem nada? Sem tempero, sem nada. Depois claro, não, depois vai-se juntar aquilo, o azeite, o alho, os coentros, mas o processo de confecção é que foi para mim uma completa novidade.
e que não é divulgada. Acho que a maior parte dos portugueses não conhece isto. Não. Eu própria achava que conhecia assim tanto de cozinha portuguesa. É servido quente ou frio? Quente. Quente. Em vez de ser um bacalhau com grão, imagina, nas brasas, é um bacalhau com milho, tem uma textura mais cremosa do milho. Não é aquela coisa que se trinca e é, sei lá, que não tem uma textura seca. Não. Parece um grão de bico mais tenro ainda. És mulher para vir a experimentar isso na cozinha? Eu sou mulher para experimentar isso na cozinha. Ficaste curiosa. Quando tu ficas curiosa, vais atrás? Vou. Fico obcecada e fico um bocado assim obcecada com aquilo. Porque acho incrível estas técnicas que estão ainda por aí, que são atuais. Sabe? Que são atuais, são ótimas. Pensas em abrir um novo restaurante ou os que tens já te dão água pela barba? Já me dão água pela barba. Já não pelas barbas de milho? Não, penso em evoluir os que eu tenho. Evoluir, isto é, não ficar estagnada e ir fazendo pratos novos e menus novos, coisas novas. Com este A Torre fazemos sempre um brinde no final do programa. Brindamos aqui a Marlene. À vida, não é? À vida e o prazer por ela, por estar aqui a aprender com os jovens e com e coisas novas. Tudo. Eu gosto de novidade e gosto que me tragam novidade. Portanto, é a saúde. Saúde é importante para nós continuarmos a viver. Venha de lá esse brinde, então. Marlene, muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde. Podcast do Público tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, produção da Inês Bernardo, o genérico de Alexandra Gonçalves, sonoplastia Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Voltamos para a semana aqui no Público. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.